Olá, meus queridos e amados irmãos. Em Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os versículos 16 e 17 dizem o seguinte: E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Meu irmão, minha irmã. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz que o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Isso aconteceu logo após a queda, depois que o homem e a mulher comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu irmão e minha irmã, aqui nós vemos o homem se tornando como Deus. Segundo o próprio Deus diz: Eis que o homem se tornou como um de nós, no sentido de conhecer o bem e o mal. Porque até então só conhecia o bem. Mas precisamos entender a natureza dessas duas árvores que estavam no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal efetuou uma mudança não na constituição física do homem, mas em sua experiência mental. Isso porque foi no seu conhecimento do bem e do mal. Parece assim não ter havido sementes da morte, nenhum poder venenoso ou maligno na árvore, não. A palavra de Deus diz que a mulher viu que a árvore era boa para comer e provavelmente para os olhos também. Era muito bonita, era um fruto muito belo. Assim como uma árvore que se deseja fazer com que alguém se torne sábio. Tampouco parece que a virtude de tornar sábio, o ponto de participar das distinções morais, esteja na digestão de seus frutos quando recebidos no estômago. O efeito natural da comida está no corpo, não no entendimento. O efeito moral residia antes na conduta do homem em relação à árvore, como algo proibido. O Senhor havia proibido. O Senhor pôs essa restrição: desta árvore não comereis. E o resultado de sua conduta, seja no caminho da desobediência ou desobediência ao mandamento divino, era o conhecimento do bem e do mal. Se o homem tivesse obedecido, teria chegado a esse conhecimento de maneira legítima, não atropelando as coisas, não atalhando os procedimentos, pois ele teria percebido que a desconfiança de Deus e a desobediência à sua vontade, como eram apresentadas externamente a sua opinião nas sugestões do tentador, eram más, e que a confiança e a obediência experimentadas internamente em si mesmo, desafiando essas sugestões da parte da serpente, eram boas. Sim. E esse era o germe do conhecimento do bem e do mal. Mas desconsiderando a injunção expressa de seu Criador com relação a essa árvore, ele alcançou o conhecimento do bem e do mal de uma maneira ilegal e, infelizmente, fatal. Porque gerou separação, gerou morte espiritual. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E ele soube imediatamente que ele próprio era o culpado, enquanto que antes ele estava livre da culpa.
e assim tomou consciência em sua própria pessoa, em sua própria condenação. Condenação esta do bem e do mal como qualidades distintas e opostas também. Meus queridos irmãos, essa visão da árvore, ela está em consonância com todas as sugestões das Sagradas Escrituras. Primeiramente, os termos em que é proibido são da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui é importante ressaltar a consequência que é apontada como fluindo da ingestão dela. Não é conhecerás o bem e o mal por qualquer virtude física da árvore. Não, um processo pelo qual o conhecimento não chega. Mas o Senhor diz muito claramente, certamente morrerás. Ora, este não é um resultado físico do fruto recebido no sistema, já que o homem não morreu séculos depois, mas um resultado penal de fato, a terrível sanção daquele mandamento divino pelo qual a provação do homem deveria ser cumprida. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que os pontos destacados pela serpente, quando começou a dialogar com Eva, têm o mesmo efeito. Sugere que Deus não havia dado permissão para comer todas as árvores do jardim, quando na verdade isso não aconteceu. Houve a restrição de apenas uma árvore. Havia alguma reserva, sim. E essa reserva era uma lesão ao homem, que ele nega que a morte seja a consequência de comer a árvore reservada e afirma que benefícios especiais, como a abertura dos olhos e ser Deus no fato de conhecer o bem e o mal, seguiria. E assim o homem caiu em pecado. Em ambas as afirmações há equívocos. A morte não é de fato algo natural, não. Mas é a consequência legal da desobediência a uma ordem, a uma determinação que o Senhor havia estabelecido no capítulo 2 de Gênesis. Os olhos de ambos foram abertos e eles se tornaram como Deus, no sentido de conhecer o bem e o mal. Mas em ambos os casos, para a sua própria vergonha e confusão, em vez de sua glória e honra. Não é verdade? Só houve problemas. Eles viram que estavam nus. Essa foi a primeira consequência. E envergonhados e com medo. Eles conheciam o bem e o mal, mas eles sabiam que o mal estava presente, né, com eles, e que o bem lhes havia partido. Agora só ficava o mal. O terceiro ponto, irmãos, trata-se que na entrevista de Deus com os culpados também está de acordo com a mesma opinião. A pergunta para o homem é: quem te disse que você estava nu? Né? O Senhor perguntou: comestes da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? Então, vejamos aqui o teor dessa pergunta que Deus faz a Adão, né? Quem te fez saber que você estava nu? Não é. Você já comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas do que eu te ordenei que não comesse, pelo qual é indicado que não o caráter físico da árvore, mas o caráter moral da ação, é o objetivo do interrogatório. Deus estava questionando isso, a questão da desobediência. Era o caráter moral que estava ali em evidência, nada de árvore, de fruto, de questões físicas, mas era a questão da obediência. A árvore então foi a ocasião ordenada para Deus se tornar Deus em conhecer o bem e o mal. Ele agora alcançara a segunda lição experimental de moral. Quando Deus lhe deu a lição teórica do mandamento, ele esperava que a prática fosse seguida. E ele agora diz: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal.
No estilo de sua palavra, ele observa o resultado sem marcar a desobediência do homem como meio. E isso é entendido pelas circunstâncias que seguem. O homem é, portanto, culpado e a lei deve ser justificada. É assim. A palavra de Deus nunca, jamais volta atrás. Por isso, acrescenta-se, para que ele não estenda a mão e também tome a árvore da vida e coma e viva para sempre. Então essa frase aqui é completada por um ato, não uma palavra, como veremos no próximo versículo. Medidas deveriam ser tomadas para impedir o seu acesso à árvore da vida, agora que ele incorreu na pena de morte. Então Deus expulsou o homem, tudo isso já foi um ato de amor, e impediu que ele voltasse e entrasse, porque se ele voltasse agora na condição de pecador e provasse do fruto da árvore da vida, iria se eternizar como um pecador, em sofrimento, em agruras, e a misericórdia de Deus atuou também aí. E a partir dessa frase conclui-se que a árvore da vida deve ter sido alguma virtude pela qual a estrutura humana deveria ser mantida livre, digamos assim, do envelhecimento da idade ou da deteriorização que termina na morte. O seu nome, a árvore da vida, concorda com essa conclusão. Somente nessa base a exclusão poderia ser punida com a desobediência e a ocasião da morte. Assim também, irmãos, nós podemos encontrar e responder a todas as dificuldades que a fisiologia apresenta à imortalidade do homem não cair. Nós temos registrado que havia uma virtude à base de plantas no paraíso, capaz de neutralizar os efeitos do desgaste da estrutura animal, do envelhecimento, do desgaste do corpo. E isso só confirma a nossa explicação da árvore do conhecimento do bem e do mal. A morte, que é preciso lembrar, é para um ser moral e responsável em um sentido mais abrangente. A exclusão das bênçãos da existência consciente e eminentemente a da complacência divina não era o efeito físico de sua existência. Não. Frutas sendo comidas, mas a consequência penal de um ato proibido, a questão do obedecer ou desobedecer. E essa consequência é provocada por um processo judicial especial, registrado no próximo versículo de Gênesis 3. As duas árvores se relacionam de uma maneira que toca o centro do ser moral do homem. Ou seja, faça isso e viva, é o ditado fundamental da lei moral. Sua contrapartida implícita é, se não fizer, morrerá. É simples assim. O ato de desobediência é evidentemente decisivo para toda a conduta, caráter e também para com a nossa relação com Deus. Portanto, necessariamente perde a vida que consiste no favor de Deus e em todas as consequentes bênçãos advindas da obediência. Então, as duas árvores correspondem à condição e ao benefício desse pacto essencial da lei. E o primeiro é exatamente o teste da obediência ou da desobediência do homem. E o outro benefício que é retido pela obediência e perdido pela desobediência. Meus queridos irmãos, o homem falha na obediência e perde a sua bênção. Portanto, a parte legal e a parte benéfica da aliança devem vir de uma fonte superior para todos os que são salvos. Nosso Senhor Jesus Cristo concede um e outro por sua obediência e por seu Espírito. Na forma antiga da aliança, da velha aliança, da aliança da graça, a Páscoa tipifica uma e circuncisa a outra. No novo, a ceia do Senhor e o batismo têm uma importância semelhante. Tudo isso
do primeiro ao último, indicou as duas partes essenciais da salvação, da redenção e da regeneração. Este é um exemplo muito claro da unidade e constância que prevalece nas obras de Deus. Grande abraço, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde e proteja a sua família. Um grande abraço.